Estamos de volta! 2026 começou acelerado e o que não fazer em vendas está de volta na sua tela e mais uma vez aqui na minha frente, Luiz Schmidt. Tamo junto em mais um, cara, 2026 tá pegado, hein? Não é, cara? Muito bom. Sabe que esse talvez seja o primeiro ano do podcast que a gente decidiu voltar às gravações somente depois do carnaval, né? Sim. Já aconteceu muita coisa, mano, você é louco. O ano começou bombando, cara. Não é? Muitas novidades, muitas coisas que a gente já havia alertado no ano passado. Vamos trazê-las novamente que agora estão aqui. Se concretizando, mas Exato. O ano começou de uma maneira muito acelerada, em mudanças, por isso que faz com que esse ano seja um ano bem diferente, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Exatamente. Olha só, para você que está chegando aqui com a gente, o que não fazer em vendas, estamos aqui começando a quarta temporada. Estamos aí rumando para o 100º episódio, que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Um prazer estar aqui com você, começando mais esse ano aqui na Vesa TV. Sim, o que não fazer em vendas é um podcast semanal sobre vendas B2B, sobre vendas complexas, sobre tretas em vendas, aqui produzido na Vesa TV, uma empresa do Grupo AVC-Com, né? Todas as terças-feiras, às 21h30, você assiste em vesatv.com.br, um episódio inédito, né? E ali logo ele é reprisado ao longo da programação, mas encontra também o que não fazer em vendas em vários outros lugares, né, Luiz? Direto nas tuas plataformas, no seu dispositivo, lá no Spotify você acha O Que Não Fazer em Vendas. No Instagram também tem um perfil prontinho, O Que Não Fazer em Vendas, recortes maravilhosos de entrevistados que tivemos aqui ao longo desses já mais de 3 anos. Mais né, de Hugo? 3 anos. E no nosso 4º ano, batendo no episódio número 100, tivemos episódios maravilhosos que estão lá no nosso perfil e você também encontra as nossas redes pessoais. Hugo, aonde que as pessoas te encontram? Hugo Palestrando, você me encontra no Instagram, no TikTok também. Mas Hugo Palestrando, principalmente para esses assuntos de vendas e marketing, você me acha no LinkedIn, onde eu posto mais esses assuntos, mas pode conversar comigo em qualquer um deles. LinkedIn também tem a nossa newsletter do que não fazer em vendas. Vê lá, exatamente. O Hugo sempre compartilha, eu recompartilho também, e você precisa ser um assinante para você receber também esse conteúdo denso que está lá naquelas newsletters que são maravilhosas. É isso aí. E você, onde se acha nas redes sociais, meu irmão? LinkedIn, tô lá, Luiz Schmidt, no Instagram também, @Luiz Schmidt, e no TikTok com o mesmo nome, Luiz Schmidt, SCHIMITD, e Luiz com Z. Você me acha nessas plataformas aí. É isso aí. Luiz lembrou aqui uma questão, né? O que não fazer em vendas, a gente também já tá com um perfil no TikTok. Legal, então acha lá no TikTok. E sim, a newsletter do LinkedIn, que já está contando ali com mais de 1.000 assinantes, então a gente está fazendo um trabalho ali para que cresça cada vez mais essa comunidade. E a gente espera você lá, consumindo esse conteúdo, compartilhando com o seu time, compartilhando com a tua empresa, com a tua equipe, para que mais pessoas possam receber esse conhecimento que a gente serve a você aqui de maneira gratuita, isso, para que você também possa transformar-se, assim como a gente foi transformado por diversas pessoas que serviram conteúdo para a gente serve isso gratuitamente para você. A gente espera que você consuma, goste e dá o seu feedback também. A gente quer também ouvir você, o que você tem sentido, o que você tem achado, assuntos que você gostaria que a gente debatesse aqui. A gente quer trocar muita informação com você. Então, compartilha e interage com a gente nas nossas redes. É isso aí. Vamos começar então o nosso primeiro episódio. Aulão, sim. Olha só, o que acontece? Ao longo do ano passado, principalmente no último trimestre, nós trouxemos diversos alertas sobre questões que eram importantes olhar durante esse ano. Claro que a gente não sabia de algumas notícias, inclusive, que iam acontecer, mas 2026 é um ano que você, líder de vendas, você vendedora, você vendedor, precisam estar muito atento com diversas coisas, porque vai ser um ano que vai passar muito rápido e um ano muito intenso. Então, assim, frente a todos esses desafios, né, do ano, nós estamos aqui no primeiro podcast, no primeiro episódio de 2026, para te relembrar de algumas coisas, fazer alguns comentários, lembrar de alguns conteúdos nossos e sugerir alguns outros conteúdos, né? A gente sabe, por exemplo, os próximos conteúdos que vão ser publicados agora na semana que vem, início de março e tudo mais, então trazer essas questões para você, né, Luiz? Bola rolando já. Acabou o carnaval, cara, figurinha da Copa na mesa. Esse funciona assim. E em ritmo de bola rolando, olha só. Se você não foi como Cristiano Ronaldo treinando todos esses anos, você vai ser como um Romário chegando no jogo, que esse ano, meu amigo, acabou o treino.
esse ano é jogo. Jogo real. Então, vai ser como o Romário, chega fazendo gol, porque senão, bicho, você tá fora da partida. Já começando em ritmo de futebol, porque a gente vai ouvir muito isso ao longo desse ano. E olha só, né? Vamos lá, então. Primeira questão. A gente tem um panorama econômico. Sim. No país econômico fiscal muito importante, a gente tem uns juros aí que vai ainda nesse ano transacionar entre 12% e 13%, né? Existe uma expectativa da Selic cair 0,25% nos próximas reuniões de Copom, mas ninguém está falando em menos de 12 ou 12,25% até o final do ano. É isso. Né? Reforma tributária a gente percebe que ela já está emplacando, principalmente para as empresas de lucro presumido, lucro real, né? Sim. Para a Simples Nacional ainda está chegando algumas questões, mas vale também tentar entender o quanto as empresas e o quanto os empresários estão se situando de todas essas mudanças, né? A gente está falando aqui nesse primeiro bloco geopolítica, né? Então, assim, tá de fácil que vai, agora não vai mais, depois vai um pouquinho, depois vai um pouquinho mais, e todo mundo reclama. Então, assim, o comprador B2B, a empresa que está investindo, né, que precisa investir, que precisa movimentar, ela olha para todas essas instabilidades e dá vontade de sentar no chão e chorar, né, Luiz? Haja resiliência, meu amigo. Parece que o mundo inteiro virou o nosso Congresso Nacional. Meu Deus, vixe atrás de vixe. Aí depois volta um negócio. E aí, só que isso não é só mais um cenário brasileiro, é um cenário geopolítico internacional. E aí, como é que a gente coloca isso na mente de uma empresa que precisa ter um mínimo de previsibilidade, um mínimo de decisão assertiva em compras? Obviamente, quando a gente fala de o jogo mudou, é isso. Você que é vendedor precisa ter uma performance adequada a esse cenário. E lembrando que as dores do seu comprador, que antes eram de benefício de produto, agora a palavra é ROI. É isso aí, exatamente. O que a gente percebe assim, né? Em momentos onde a instabilidade acontece de forma mais contundente, as empresas tendem a comprar o que é essencial. Exato. Né? E aí a pergunta é, sua empresa é essencial para o teu cliente? Entendeu? Né? Então é muito claro, a sua empresa é essencial para o teu cliente? Quando o serviço que você vende, o produto que você vende, ajuda o teu cliente no quê? E se ajuda, como é que você comprova isso? Que é a questão do ROI. Então as empresas, se você vende produtos e serviços que não são efetivamente necessários para os seus clientes, você vai ter problema, porque esses clientes eles vão ter, principalmente aqui que a gente fala de vendas B2B, eles vão priorizar certas compras, certas negociações, onde eles efetivamente têm um ganho com isso, né, Luiz? E você precisa aprender a demonstrar isso para o cliente o mais rápido possível. O mais rápido possível. Como você, a decisão que o seu cliente toma em comprar o seu produto ou seu serviço, como você traduz isso em lucro, em benefício, em performance, como você traduz isso na prática. Então a gente está falando de uma fase, por exemplo, de apresentação e a outra fase de prospecção. A gente está falando nessas duas fases do processo B2B, elas vão ser mais importantes do que antes. A fase de apresentação, onde eu tenho que demonstrar para você que o ROI, né? A construção de valor, ela fica cada vez mais complexa, mas ela precisa ser muito contundente nesse sentido. Olha, meu produto custa tanto, eu consigo garantir para você que o benefício é esse, o ganho é esse, então eu preciso demonstrar isso. Não dá mais para a gente perder tempo da nossa reunião explicando quantas filiais a minha empresa tem. Não dá mais. Tem certos benefícios, né? E agora que a gente está junto em alguns programas de desenvolvimento de vendedores Sim. E tudo mais, né? De empresas muito grandes, a gente está olhando muito o seguinte, né? O vendedor ainda tem uma preocupação muito grande de ficar argumentando as vantagens dos seus produtos e dos seus serviços, quando na verdade eles deveriam estar fazendo conta com o cliente para entender efetivamente onde eles geram vantagem, né? Eu vejo isso com uma grande preocupação. Porque eu vejo que uma quantidade muito pequena de vendedoras e vendedores estão se apercebendo disso e estão se dedicando a isso. Exato. Existem algumas fábulas de vendas do tipo,
vende mais quem apresenta mais. Não, cara, isso passado, principalmente para as nossas vendas B2B. Então eu vejo com um pouco de preocupação empresas, empresários, vendedores e vendedores que não estão se preocupando em ser mais científicos, mais técnicos, né? Mais analíticos frente às demandas dos clientes, né? E orientado a dados. Ontem mesmo eu fiz uma avaliação de desempenho com os nossos vendedores, aí eu trouxe para eles o quanto eles estavam usando dados externos para influenciar na conversa com o seu cliente. E isso é uma coisa que a gente vai começar a medir. Poucos deles faziam esse tipo de análise. E apesar de, vez ou outra, a gente trazer essa informação e colocar na mesa de vendas, isso não era pauta de reunião. Falei, pois agora tem que ter. Tem que ter. Você precisa conhecer o mercado do seu cliente, é por isso que a gente sempre fala de ICP aqui. Eu preciso conhecer o mercado do meu cliente para conseguir inferir ou pelo menos perguntar para ele a respeito de uma mudança geopolítica, o quanto isso está afetando nele. Está afetando ele ou não, concordo plenamente. Se eu não conheço o teu mercado, como é que eu vou fazer essa suposição? Concordo. Eu preciso ter essa conexão, entendendo que, uma decisão geopolítica ou que seja fiscal, cara, eu consigo presumir, consigo pelo menos sugerir que isso pode impactar no teu negócio. Aí eu tenho um segundo ponto. Se dentro da minha carteira de cliente eu tenho mais de um no mesmo segmento e um já chegou falando, cara, isso deu errado para mim, por que não eu perguntar para os demais e sugerir uma alteração? A gente está falando, por exemplo, de vender um produto diferente para o teu cliente, talvez propor uma redução de um produto para que ele seja mais adequado àquele mercado naquele momento. Isso faz com que você ganhe a fidelidade do teu cliente, porque você está ali, isso gera valor. Quanto mais você conhece do segmento do cliente, mais valor você tem para ele. E aí você trouxe uma questão muito legal, que está muito no nosso contexto aqui, que é a seguinte: não, meu mercado está passando por muita dificuldade, meu mercado vai passar por dificuldade. Se você é uma pessoa de negócios, você tem que prever as dificuldades pelas quais o teu mercado vai passar. Primeira questão é essa, né? Então, infelizmente, aqui a gente vive no ABCD Paulista, né? A gente viu, pensa aí, Luiz, entrada dos anos 2000, até antes, né? Mas principalmente a entrada dos anos 2000, quantas pequenas metalúrgicas fecharam aqui na nossa região, entendeu? Muitas. Por falta de capacidade de ter olhado com antecipação e olhado para outros mercados possíveis, para outros negócios possíveis, para outros modelos de negócios possíveis, né? Sim, aquelas que não se adaptaram estão sofrendo a queda de margem até hoje. Exatamente. Então aqui chegou no ponto. Vê, eu acho que é assim. A única coisa que a gente sabe nesse processo todo é que a instabilidade do mundo vai continuar. Sim. Legal? Uma coisa que a gente sabe é que o tiro, porrada e bomba vai ter nas nossas timelines das redes sociais ou nos nossos portais de notícia o tempo inteiro, certo? Nós, enquanto pessoas de negócio, a gente tem que se resguardar dessas situações. Como é que a gente se resguarda dessas situações? O meu negócio atual, como ele pode ser mais lucrativo? Como ele pode ser mais produtivo? Né? Como ele pode gerar mais valor para o meu cliente? Como ele pode, né, entregar mais, ser mais necessário, fundamental para o meu cliente? Mas eu vivo num mercado onde quem dita o preço é o cliente. Eu vivo num mercado de commodity, de margem de contribuição muito pequena, onde é o cliente e o mercado que ditam o preço. Busca outro mercado. Exato. É hora de você buscar outro mercado. Exatamente. Então, assim, se você tem uma base segura daquilo que você faz, mesmo dentro da dificuldade, você vai continuar roendo esse osso, somente esse osso, quanto tempo mais? Exato. Legal? Então, como você vai utilizar de uma primeira base de negócio para construir uma segunda base de negócio, num mercado que seja mais flexível, num mercado que seja menos inconstante. Que esteja em crescimento, que tem mercados com demandas que não estão sendo atendidas. Exatamente. A gente está vivendo agora, é o seguinte, essa questão de taxação, bom, então primeiro é isso, certo? Acho que vale a pena as empresas entenderem que é hora de buscar negócios ou modelos de negócios onde elas sofram menos risco, né? Sim, entendendo que a complexidade não é passageira. Não vai ser. Não vai ser passageira. Exato. Isso não é uma fase. Não, nós estamos entrando no ano de 2026, cujo cenário
ele está mostrando para a gente que essa instabilidade será cada vez mais rápida. Exatamente. As mudanças acontecerão cada vez mais rápido. Então, até 2025, a gente conseguiu olhar um cenário de 6 meses, agora a gente está olhando semana. Isso, exato. Sabe que é muito interessante que nosso mercado, contratação de palestras, por exemplo, Sim. né? As empresas até 2, 3 anos atrás, elas contratavam com 3 meses de antecedência, com 6 meses de antecedência. Hoje eles contratam com 2 semanas. Tem coisa agora aqui a gente está gravando, esse episódio nós estamos gravando e vamos divulgar no mesmo dia, tá? Então, para você que está assistindo aqui dia 24, não é isso? Dia 24 à noite, a gente está gravando ele no dia 24, início da tarde. Então, assim, tem empresa que está me contratando agora para a segunda semana de março. Olha isso. Entendeu? Então é incrível como a previsibilidade do mercado diminuiu demais para todas as compras, né? Isso faz com que você tenha que ter uma capacidade de ação muito rápida. É isso. E olha que paradoxo que a gente vive. No mundo em que a gente vive, uma necessidade de resposta rápida, você tem muita gente não respondendo nem o primeiro contato do cliente, cara. Quantas empresas não estão respondendo o seu orçamento? É isso aí. Demoram dias para responder o seu orçamento. Isso é um paradoxo. E no momento desse paradoxo, aquele que consegue entregar o mínimo de forma eficiente, se destaca. É isso. A gente não tá falando que você precisa virar a sua empresa, tem que ser a NASA. Não. É só entregar o mínimo, cara, que você já vai estar sendo diferente de muita gente. Nossa, mas é tão diferente. Tenta comprar alguma coisa, você vai fazer quantos orçamentos? 10? 2 vão te responder. É isso aí. Por isso que os meios de compra digitais, pelos portais e marketplaces, são tão queridos, né? Então você entra, compra. Se você tem que esclarecer alguma coisa, talvez já exista uma pergunta lá que alguém fez anteriormente, te responde. Se não, até por conta de regras da própria plataforma, aquele empreendedor ele tem que responder rapidamente para você e você compra e daqui 2, 3 dias no máximo já está na sua casa, né? Então, concordo contigo. E percebe, isso é modelo de negócio. Sim. E aí vamos começar a referenciar conteúdos do ano passado, né? Então vai lá, para você que se interessou nisso, ano passado nós tivemos com Vinícius Vitor e falamos sobre modelo de vendas em marketplace para indústrias. Para indústrias, principalmente a autopeça, que é uma indústria que sofre bastante com essa volatilidade do mercado, principalmente com entrantes de novos países dentro de mercados que eram consolidados de uma maneira certa. Então você vai ter uma diferença muito boa e precisa sim entender o Mercado Livre e as outras plataformas com as que pode vender. É isso aí, entendeu? Então vamos começando a referenciar. Estou olhando ali, contando o tempo. Tem uma segunda questão, então beleza, o primeiro assunto, instabilidades, taxações, reforma tributária, aceita que dói menos, vai no cantinho, chora rápido. Não é canjinha, meu irmão, é sopa com muito caldo, muito caroço, você vai ter que, é isso, não tem sopinha rala mais. Lembrei agora, só para terminar sobre reforma tributária, veja, se o seu contador, a sua contadora não te deu um show de reforma tributária para você compreender onde efetivamente isso impacta o seu negócio e onde isso impacta o negócio dos seus clientes, na boa, a essa altura do campeonato, troca de contador. Tem um bom, inclusive, para te indicar, tá? Né? Sim, troca de contador. Porque ainda hoje eu vejo que alguns escritórios de contabilidade que não se graduaram a ser extremos consultores tributários e fiscais, contábeis, né, dos seus clientes, esse cara está fora do mercado há uma década, pelo menos. Né? Então, por favor, tá? Se a sua empresa não está dominando esse assunto, você pode não estar dominando porque você ainda não teve tempo ou esse assunto não pulou na tua prioridade para você se dedicar, tá tudo certo. Agora, se você não está dominando isso por falta de amparo de quem te acompanha, acho que tem como trocar de prestador de serviço. Dica para você, vendedor, para você, gestor. Olha a sua carteira de cliente, vê os principais mercados, vai lá e busca qual é o impacto dessa reforma tributária para o mercado do seu cliente. É isso aí. E faz o seu planejamento de visita de março assim. Beleza, vamos lá, eu vou olhar esses clientes aqui, vou marcar uma reunião e falar assim, bichão, eu fiz um estudo, eu quero conferir com você se esse impacto vai ser real e como que eu posso te ajudar nesse caminho. Se ofereça como sendo um ajudador do seu cliente, você vai ver o quanto isso vai trazer novos negócios para você. É isso aí. Falando de agenda, vamos para a nossa segunda pauta. 9 feriados. Opa. Calendário de Copa do Mundo. Calendário de eleição. Mas eleição não para calendário. Para sim. Para sim. A gente sabe que, infelizmente, pelo país polarizado que a gente vive, legal, o ritmo
de decisões vai ser impactado por essa eleição, que são os principais cargos de executivo e de legislativo no Brasil, que vão acontecer no segundo semestre. Sim. Pelos cálculos da minha IA, aqui são 180 dias a menos, ou seja, né, entre finais de semana e feriado, meio ano. Dá um total de 180 dias úteis que a gente tem aqui produtivos para este ano de 2026. 180 dias úteis. Então, assim, nós vamos ter que fazer tudo que a gente tem que fazer na metade do tempo. Exato. Certo? Exato. E aí você trouxe uma questão, que é, quem se apercebeu disso o ano passado, e a gente deu um monte de alerta. Sim. Vai lá, ó, tem o último episódio do ano sobre retrospectiva de 2025, a gente fala disso, e tem ali por volta de outubro, tem um episódio que a gente fala assim, o 2026 aqui, já começou aqui, e para você, dá uma olhada lá no nosso Spotify, esse conteúdo tá lá, certo? Para as empresas que tinham se apercebido disso ano passado, elas têm um domínio de calendário mais interessante para esse ano. E agora, Luiz, para quem só está se dando conta disso depois do carnaval, como é que fica? Acelera o passo. Acelera o passo. A gente ainda tem um restinho de quarter aqui, um quarter inteiro. Então, cara, acelera o passo. É isso. Em que sentido de acelerar o passo? Revisou as suas metas? Já traçou as suas metas? Já mostrou meta para os vendedores? Legal. Faz essa meta pela metade e dobra o esforço de prospecção. É isso. Para que você consiga acelerar esse... Porque você tem esse último quarter do primeiro semestre para que você possa falar, legal, consigo pelo menos aumentar o volume de vendas, volume total de vendas, volume de leads que você tem dentro da tua base, faz isso agora no começo do ano. É isso aí. O que a gente percebeu, tá? Até então, a percepção fevereiro. Janeiro, surpreendente para muitas empresas. Pois é, tava agitado o janeiro, agitadaço. né? Janeiro, surpreendente. Fevereiro. Então não foi só comigo. Janeiro cresceu. Meus clientes, cara, todos bateram meta. Só que, final de janeiro, eu já cheguei... Última semana, beleza, bombando. Final de janeiro eu falei, gente, fevereiro vai ser difícil. Para alguns eu falei, não vai dar. Trabalha para março. Faz o que dá, mas a gente já não tem pipe para fevereiro. Esgotamos as oportunidades de janeiro e eu sei que a construção disso vai demorar 2 meses. Então, fevereiro, nossa expectativa tem que ser abaixada. Não vai dar para a gente manter a mesma expectativa de fevereiro. Legal, tá se consolidando desse mesmo jeito. Fevereiro, cara, 60%, 70% de meta. Não conseguimos bater meta em muitos mercados diferentes. Então não é uma questão de um mercado ou de outro. Foi mercados diferentes, todos eles... Ok, não foi uma segmentação ou outra, é um mercado como um todo, ele deu uma segurada. Porque janeiro foi bem corrido. Ok. Legal. Só que eu já estou percebendo que o pipe já está com volume para março bom. Ok. Então, em todos esses negócios, eu já sei que um deles eu sei que já vai bater março e abril já tá bom. Outro, março tá ok e abril nem tanto. Outro, março tá razoável. Então, já dá pra gente perceber que o carnaval afetou. Afetou. Deixou um mês bem mais curto. Afetou, principalmente a primeira e a segunda semana não. A terceira e quarta semana... Cara, o pessoal já tá barrigando as coisas para março. Então, o que a gente faz pensar isso? Eu preciso colocar o meu esforço de março muito bom para construir abril, maio e junho um cenário muito positivo. Significa que eu não contratei vendedor. Ah, por quê? Porque eu estava esperando esse cenário. Cara, você vai ter que... Ou você... todos os seus vendedores estão com um tempo total tomado, você precisa de novas pessoas no seu time. Se você não teve oportunidade para alimentar o seu time nesse começo de ano, cara, acelera e põe inbound, faz campanha, põe prospecção, o que você puder, coloca para alimentar o seu time de vendas. Ok. Porque do mesmo jeito que o mercado está corrido para a gente, está corrido para o concorrente. Do mesmo jeito que você não está conseguindo contratar vendedor, o concorrente também não. E aí a gente entra num outro item que nem está aqui na nossa pauta, mas veja o seguinte. RH vai ser um parceiro absurdamente forte de vendas, cara. Muito forte. Todos os anos foi... antes era a briga era aquele negócio, eu estou sendo cortejado por outras empresas e tal. Cara, esse ano a coisa vai ser pior. Porque os profissionais estão raríssimos. E assim, critique ou não a metodologia do IBGE,
para definir desemprego, Sim. o real é que é o seguinte, a taxa de desemprego no país está chegando em 5,5. 5,5 é pleno emprego. Estatisticamente falando, é pleno emprego. A gente pode debater isso aqui, ora, se é pleno emprego ou não. Mas o negócio é esse, as pessoas que são boas, elas estão empregadas. Elas estão empregadas. Então, se você quer contratar gente boa, eu sei que tem muita empresa que não faz isso por filosofia, e eu respeito, mas ou você treina os seus, ou você vai ter que tirar alguém do teu concorrente, tirar do mercado para poder trazer. Não vai ter jeito. Só que assim, quando você tem menos tempo para fazer, porque esse ano você tem menos dias úteis, o RH vai ser pressionado para contratar a pessoa mais rápido, o que ela vai falar? Cara, me dá um budget um pouquinho melhor para eu conseguir tirar essa pessoa do mercado. Fato. Então, você vai fazer isso, o concorrente vai fazer isso. Então, tem o RH como um parceiro muito estratégico seu para que você consiga, sim, montar o seu time e faça isso já. Já aproveita esse primeiro trimestre aqui para fazer esse negócio. Nesse contexto, você falou bastante de aquisição de novos clientes, né? Sim. Vou referenciar um outro conteúdo. Dá uma olhada no conteúdo da Amanda Alves, legal, ano passado, que a gente falou sobre Revenue Operation. Em RevOps, Revenue Operation, a gente fala sobre, importante demais a conta você fazer aquisição de cliente. Mas é muito importante você reter e expandir receita nos seus clientes. Legal? Sim. Então, a Amanda falou muito sobre isso, sobre essas operações. Daqui 2 semanas, né? Tem dia 3 de março, tem a nossa amiga Marcela Chiarati, da RN. No dia 10 de março, no programa de dia 10 de março, vem a Kathleen. Né? Skokla. Acho que é isso. A Kathleen que vai falar sobre Revenue Operations de novo. Então, acho que assim, tem essa questão de adquirir novos clientes, mas vender mais para a sua base de clientes, que conecta com o primeiro assunto lá, né? Se você é fundamental para o seu cliente, é importante você abrir novos negócios dentro do seu cliente. Demais. Então, eu acho que dedicar tempo para esse processo de retenção e expansão é fundamental nesse mercado, porque o tempo e o custo de aquisição de novos clientes, ele sempre é um desafio, vai ser um desafio maior ainda esse ano. Então, ter um domínio sobre carteira de clientes e vender mais dentro da sua carteira vai ser algo mega importante. Isso é música para os meus ouvidos, Júlio. É música dos meus ouvidos. Pauta das minhas reuniões de ontem foi exatamente isso. Gente, olha só, vocês têm uma carteira de 300, 400, 200 clientes cada um. Cara, olha isso com carinho. Então você, gestor, gestora, se você não extraiu essa informação do CRM ainda, não colocou numa ferramenta de inteligência de mercado para alimentar esse negócio e fazer com que aquele CNPJ que você tem no cadastro, você saiba segmento, e aí você joga numa IA com uma boa base de dados alimentada pela tua empresa e coerente com o teu negócio, e peça para ela trazer ali mais informação sobre aquele segmento, os desafios, as dores daquele próprio segmento, e montar a partir disso uma rota de visita. Cara, a pauta das minhas reuniões ontem foi justamente isso. Boa. Vendedores, vocês estão no estágio de vendedores plenos. Para avançar, isso é obrigatório. Estuda a tua base. Cara, imagina se cada cliente custasse R$1, quanto que a tua empresa tem ali de estoque de cliente parado que você não está usando? É isso aí. É importantíssimo. Você lembrou agora uma coisa muito interessante. Esses dias eu estive conversando com o pessoal da Epose. Se vocês quiserem contato, só fazer contato comigo e eu passo para vocês. Que ele faz enriquecimento de base. Então você manda uma lista de CNPJ para eles mandam de volta essa lista de CNPJ com muita informação, muito mais informação do que normalmente as empresas de enriquecimento de base conseguem fazer. Legal. E isso é um ouro muito grande, né? Para fazer essa análise de segmento, como você trouxe. Mas, Hugo, olha só. A gente está falando de RevOps, de, cara, olhar base de receita. Mas veja, a gente tem uma IA que a gente treinou ela aqui e ela nos ajuda muito com isso. Quantas empresas estão achando que a solução dos seus problemas é uma IA que ela joga informação ali e o que aquela IA traz, ela fala amém. Ah, que terrível. Sabe que está rolando uma grande confusão no mercado sobre projetos de AI, sobre como efetivamente a inteligência artificial vai ajudar as empresas, né? De um lado é esse, a empresa que acha que é processo mágico, né? E normalmente a empresa que acha que é processo mágico é porque ela ainda não se debruçou sobre o assunto.
ela não se debruçou sobre o assunto. Ela está fazendo pergunta para o ChatGPT quase do mesmo jeito que ela fazia para o Google até um ano atrás, e achando que isso é uso de inteligência artificial. E não é. Você lembra quando a gente ia no shopping? Aí tinha aquele totenzão, que era uma cabeça redonda de pedra, e você punha a sua mão ali, e você fazia um pedido, e aquela mão falava algo sobre a tua vida. Já num outro momento, tinha uma outra que você fazia um pedido e ela falava. No filme Quero Ser Grande, ele falou, eu quero ser grande, e cresceu a partir daquela ferramenta. As pessoas estão achando que a IA é isso, cara, um oráculo, que você põe a mão aí e ela vai falar o seu futuro. Tive um debate com uma colega semana passada. Foi muito interessante porque inteligência artificial é matemática, é probabilística. Legal? E a inteligência artificial ela tem uma capacidade muito grande de interpolação. Sim. Então ela pega muito conteúdo, processa muito conteúdo, encontra as probabilidades dentro desse conteúdo e interpola. Ela vai te dar resumo sobre aquilo, te ajudar a entender mais sobre aquilo. Inteligência humana extrapola. Entendeu? Ela põe para... Ela cria. Mas a inteligência artificial não é criativa. Não. Ela interpola. E porque você não conhece aquilo que ela está sugerindo, você acha que aquilo é criatividade. E não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque a inteligência artificial tem que ser utilizada pelas empresas como ferramenta de interpolação. Sim. Entendeu? Então, como você falou, quando eu coloco ali minha carteira de clientes, as vendas desses meus clientes dos últimos 24 meses, produto, lucratividade, legal, volumes, eu coloco tempos, eu acho sazonalidades. Então, a inteligência artificial vai te ajudar a criar um modelo preditivo desse processo de vendas, legal? Isso é absurdamente importante. Um assunto de inteligência artificial que vai saltar aos olhos nos próximos tempos, que é a inteligência artificial agêntica. Tem mais essa, né? Os agentes de inteligência artificial. Vou dar um exemplo para você. Eu estou até refazendo esse bot agora. Peguei 5 palestras minhas de Omnichannel. Lembra do livro lá do Omnichannel que escrevi com o pessoal lá e tal, com a Arthur Igreja, Neto e tal, a turma. Peguei 5 palestras, legal, mais o livro, e subi num agente, e treinei ele, e ajustei a linguagem dele, para ele responder perguntas sobre o Omnichannel igualzinho eu respondo nas palestras. Beleza? Eu dei de presente isso numa palestra, o pessoal se divertiu um monte, porque não deu tempo de fazer pergunta para mim, eles faziam pergunta no meu canal de WhatsApp, no meu canal de chat, legal, perguntando as coisas lá, e foi divertido. Isso serve para 2 coisas, para esse tipo de trabalho, atendimento self-service pelo cliente, Sim. Mas serve para um negócio que é fundamental para as empresas hoje, que são os copilotos de atendimento e resposta a cliente. Sim. Então, assim, empresa, você tem a tua base de manuais de produto, de processos de serviço, teus cases de sucesso. Você tem ali uma base de conhecimento sobre os artigos que você escreveu, né? Sobre o valor que você entrega, né? Sobre os produtos que você faz, sobre o que a tua empresa oferece. Se você tem, beleza, você pode treinar um agente de atendimento, um agente que responda para o teu cliente, ou responda para o teu vendedor novato, para o teu atendente novato, o que ele precisa falar para o cliente quando o cliente submete uma pergunta para ele. Perfeito. Os agentes de integração e automação, né? Os agentes que vão falar assim, eu tenho aqui gravação de 3 reuniões, e eu tenho um modelo de relatório aqui que eu preciso preencher com o resumo dessas 3 reuniões. Aí eu treino um agente, certo? Que a partir desses buracos que ele tem que preencher e de que forma ele tem que preencher, ele vai procurar esses assuntos dentro dessas gravações e dar esse resumo, preencher esse relatório do jeito que precisa ser preenchido no volume que precisa ser preenchido. Isso é uso de inteligência artificial que as empresas vão se beneficiar disso. Sim. Legal? Fora, por exemplo, eu sei que você estava olhando também por preenchimento automático de CRM, né, Sim. Luiz? Conta aí pra gente. A gente testou algumas inteligências para preenchimento automático. Ainda não cheguei no modelo correto. Ok.
Ainda estamos criando a base de dados, mas a conexão entre isso, eu ainda não comprei, talvez, ferramentas que são pagas e tudo mais para esse tipo de coisa. Mas para conversa, para orientação, para playbook, para dúvidas iniciais, para atendimento rápido, cara, funciona, que é uma maravilha. Olha só. Então, isso a gente precisa usar. É isso. Mas indo para uma linha mais olhando a consultividade de vendas, se você não... E aí um exemplo simples que a gente deu ontem. Cara, no nosso CRM, quando a gente extrai um relatório, ele vem muito sujo, o Excel vem com muitas informações que não são legais. Aí eu falei, puxa, ano passado a gente foi limpando na mão. Esse ano a gente não precisa. Joga lá na inteligência, pega a nossa base de clientes, fala, olha, soma para mim, por favor, aqui essas duas e me traz já as margens por vendedor, por cliente, já separadinho. Plim. É rápido, sabe? Então, esse tipo de coisa que demorava muito tempo, você já consegue fazer de uma maneira muito rápida e muito simples. O problema é que, assim, é como se as empresas elas estivessem olhando isso como uma grande solução. Você bem falou sobre interpolação. E as ferramentas elas são muito boas para prever padrões, mas elas não são boas em analisar o impacto desse padrão dentro do teu negócio, dado a tua história. Ainda precisa de muito arroz com feijão para elas chegarem nesse ponto, né? Ela não tem a sensibilidade, toda a história de todos os mercados que você já viu, que a empresa tem como cultura. Então, é importante ter essa análise, mas precisa ter um filtro humano. Mas, se você não tem feito essa análise nem para tomar suas decisões mais simples, por que você quer que ela resolva todos os seus problemas? É isso. É isso. E a gente está falando, esse é o cenário de 2026. É isso. Cenário em que a gente também vê robôs fazendo várias coisas, em que a gente já vê robôs fazendo atividades de seres humanos, a gente começa a gerar essa indecisão e esse medo de o que será que ele vai fazer. Cenário em que a gente já tem robôs conversando com outros robôs, inteligências conversando com outras inteligências, criando a sua própria rede social, e dentro delas já conversando sobre humanos, sobre comportamento humano. O que antes parecia muito catastrófico, futurista, hoje você está vendo acontecer e você não está olhando mais como fazer, o que pode fazer. Então a gente vive num cenário em que, bem o Renato Grau falou aqui, a gente tem que aprender a conviver com essas entidades. Concordo, mas tem uma questão, sabe, que eu fico pensando muito por conta do Inocente Digital, sabe? Que é assim, o quanto também a gente, olhando para toda essa tecnologia e pasmo pelo que ela está fazendo, a gente também perde a percepção das coisas nas quais a gente efetivamente pode fazer, precisa resolver, precisa dedicar tempo, sabe? Eu acho que a mídia hoje ela é muito sagaz em trazer para a gente os momentos uau, sabe? Aquela história, né? Toda mídia ela só funciona porque ela tem público, e para ter público ela precisa chamar atenção e ter retenção, né? Então nem sempre eu acho que também certos alarmes sobre a tecnologia elas estão ajudando. Elas podem até como é que fala? Cativar um tempo, pode até te causar um susto e tudo mais. Mas o que efetivamente a gente precisa fazer é começar a utilizar essas tecnologias de forma prudente no que a gente precisa fazer hoje. Sim. Né? E é isso que eu acho que falta. Recentemente eu tive uma chamada de uma empresa para entregar um workshop de inteligência artificial, né? Eu fiz lá em Ariquemes, em Rondônia, né, no interior de Rondônia, há tempos atrás. E aí, quando eu conversar com a empresa sobre o modelo, né? Não, nós queremos que você dê um banho de loja em 4, 5 grupos diferentes, que vão ter dias diferentes e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou, e para fazer tudo isso aqui, você tem 4 horas. Eu falei, peraí, né? 4 horas, dá para a gente fazer um belo workshop sobre inteligência artificial? Não, eu quero que as pessoas saiam daqui capazes de usar ferramentas avançadas. Gente, não é assim que funciona. Ainda não é o Matrix, a gente ainda não faz o download do conhecimento, né? Não dá para fazer download e upload de conhecimento. Então eu acho que falta executivos se debruçarem em cima desse assunto, menos uau, e mais o que nós vamos fazer. Sabe? Menos, isso aqui vai transformar a minha vida. E mais assim, cara, ok, o que eu tenho de ganhos reais e claros no uso da tecnologia no dia a dia? E as pessoas de vendas precisam assumir essa possibilidade, entendeu? Sim, eu acho que
As pessoas têm usado a tecnologia muito mais como um agente da curiosidade e pouco como uma ferramenta de eficiência. Exatamente. E é isso que a gente precisa transferir. Por isso que a gente falou que agora o treino já acabou, cara, a hora do jogo. Por quê? Eu tenho uma IA, eu tenho diversas IAs. E eu posso escolher qual delas, mas eu não estou usando para tomar decisão. Eu uso a IA para fazer a foto do final da reunião, mas eu não uso para fazer a planilha e tomar decisão com base em dados. Eu faço o meme, mas eu não faço o caminho, sabe? Então, cara, deixa de fazer, começa a usar isso como um ponto de decisão, um caminho a ser analisado e conferido. Então é muito mais você usar essa ferramenta para bem obter resultado e não só ficar olhando o que ela pode fazer e falando, nossa, que legal. Exato. Que é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Exatamente. E aí, batendo nos dois primeiros assuntos, só alinhavando uma costura com os dois primeiros assuntos, né? Inteligência artificial é ganho de tempo e ganho de produtividade. É isso. Num ano onde a gente vai ter... Desculpa. No ano onde a gente vai ter muito menos tempo disponível, é obrigatório usar. Porque se os times continuarem com aquela prática de só correr para bater meta na última semana... Sim. Só correr para bater meta no final do quarter, né? Se os times continuarem com aquela questão de não conseguir resumir suas atividades, dar encaminhamento para suas tarefas, entendeu? Se organizar dentro, como a gente sempre brinca, né? Vendedor não existe acabar o trampo do vendedor. O vendedor sempre vai ter o que fazer, né? Inclusive a gente falou que em um dos episódios próximos a gente vai falar sobre priorização de tempo e tudo mais, né? Então, se eu não utilizar dessas ferramentas para ganhar tempo, para ser mais produtivo, se eu não utilizar dessas ferramentas para analisar contexto de cliente, ser mais útil para o meu cliente, né? Ser mais presente no meu cliente a partir de informações da inteligência artificial, de agentes e tudo mais, dificilmente eu vou conseguir entregar resultados, e não só os resultados que a empresa está me pedindo, mas os resultados que eu, como vendedora, preciso gerar para o meu trabalho, né? Não dá só para você passar no cliente só para tomar café mais. Não dá. Você tem que levar uma informação importante e ter feito essa análise antes de chegar naquela reunião. Se o ROI você tem que comprovar para ele, você também tem que comprovar para a tua empresa o ROI do teu cargo, o ROI do teu negócio, da tua carteira. Esse é o caminho, esse é o pensamento. Exatamente. Então, beleza, então cobrimos aqui instabilidades. Estabilidade. Aceita que dói menos. É isso. Legal, e todas elas, a gente precisa estar preparado, a gente tem que estar preparado para saber que vai ter instabilidade. É isso. Né? A gente falou sobre tempo. O calendário do ano vai ser muito desafiador e a gente já está vivendo esse calendário, né? Afinal de contas, já estamos entrando ali, semana que vem entramos em março já, e a gente falou sobre tecnologias, né? E aqui nas 2 próximas semanas a gente vai falar de novo sobre tecnologias, principalmente lá com a Kathleen, né? Sim. Vai falar bastante sobre isso. Terceiro quarto, né? Quarto agora é uma demanda que entra ano, sai ano, as empresas escorregam, mas sabem que precisam olhar com bastante cuidado. Lideranças em vendas. A gente ainda vê líder de vendas fazendo chicote. Chicote, sim. Né? Com seus colaboradores, com seus liderados. A gente ainda vê líder de vendas sendo muito gestor e pouco líder. Às vezes a gente vê líder de venda não sendo nem gestor, nem isso, nem outro. Nenhum nem outro. E a gente sabe o quanto impacta a liderança de vendas, né? Se na empresa pequena, muitas vezes o líder de vendas é o diredono, a diredona, e falamos também sobre isso, né? Tem um episódio que a gente fala, né? No ano passado a gente falou sobre quando o líder quando o dono da empresa, né? É também o líder de vendas. A gente falou bastante sobre isso. Então, se empresas menores, líder de vendas também é o diredono, diredona, em empresas maiores isso não acontece, né? Você tem pessoas designadas para os cargos, mas o quanto, né, Luiz, falta para o líder de vendas se desenvolver tecnicamente do ponto de vista de gestão de dados, de métricas e metas, processos, rituais, e o quanto falta para o líder se desenvolver enquanto pessoa, né? De acolhimento, de direcionamento, de sensibilidade para a identificação
necessidade do time para a identificação das habilidades necessárias para aquele cargo, como que ele pode desenvolver uma pessoa. Então o líder de vendas ele tem que ser cada vez muito mais treinador de pessoas do que simplesmente um gestor de números. É isso. E até porque assim, aí sim, né, gestor de números, o líder que não está usando a inteligência, aí vamos conectando os assuntos, né? O líder que não está utilizando a inteligência artificial para ajudá-lo a ser gestor de números é porque ele tem medo que a inteligência artificial acabe fazendo isso, e como ele não é bom nem de gerir números, nem de gerir pessoas, ele vai ficar chupando o dedo, ele é bom de ocupar a cadeira, mas de resto, não. Então, sim, a gente bem falou isso já em alguns episódios anteriores, que a capacidade da liderança em ter essa sensibilidade de analisar dados, essa habilidade de analisar dados, de ter uma análise de tendências, é cada vez menos encontrado nos líderes, mas isso é cada vez mais necessário. E aí a gente está falando de novo de inteligência artificial. Cara, calcular e fazer o Excel bonito, a IA faz. Antigamente o seu chefe fazia aquele negócio e mudava de cor, lembra? Põe um negócio aqui e mudava de cor. Põe um botão no Excel, que coisa maravilhosa. Hoje em dia você não sabe mais disso. Hoje em dia o gerente não é gerente só para fazer isso. Ele tem que analisar aquele dado e supor coisas novas. Esse está sendo um grande dilema da gestão, que até então só fazia Excel, fazia um BI bonitão, colocava no PowerPoint e falava umas groselhas em inglês. Agora, querido, você tem que mostrar isso em resultado prático. Porque de resto, até falar as groselhas em inglês, você põe lá e a faz também. Fala bonito, nas vozes até legal. Até que lembra aquele meme que você gosta tanto. É isso aí. Tem uma frase que eu termino palestra de liderança, inclusive daqui a alguns dias eu vou fazer uma lá, o pessoal da Corpo RH, grande abraço, dia 7 de março estaremos aí. E boa! Eu vou abrindo show para o mestre... Aquele que nos fala... Olha isso, forma, cara. Mário Sérgio Cortella, vai ser maravilhoso, legal. Cara. Vai ser legal. E é muito, muito louco isso, né? Porque eu termino essa palestra falando assim, não existe como é que é? Vamos lá. Não existe se desenvolver como líder sem se melhorar como pessoa. Perfeito. Legal? Então não existe se desenvolver como líder sem se melhorar como pessoa. Porque assim, eu percebo quanto o líder, ainda talvez ali pela força do cargo, ele quer impor certas coisas nos seus liderados que para ele não funcionaria, legal? Que não faz sentido no mundo real que a gente vive hoje e que ele impõe pela força do cargo, pela força da posição. Cara, num mundo tão competitivo, tão acelerado, com tempo tão curto, com tanta instabilidade, se você não se desenvolver como líder acolhedor, líder, como você trouxe, treinador de pessoas, líder que trabalhe para se tornar, como é que fala? É o líder para se tornar, eu ia falar indispensável, mas exatamente o contrário. A liderança tem que trabalhar para se tornar... não vou lembrar agora. Então, assim, se você não trabalhar para efetivamente desenvolver as pessoas e desenvolver os ambientes, você não vai conseguir extrair resultado do teu time de jeito nenhum. Sim. Essa é uma grande questão, um grande alerta que a gente sempre fala. Lembrei, o líder tem que trabalhar para se tornar desnecessário. Desnecessário, boa. Legal? Então, se você não trabalha para se tornar desnecessário, para que você possa fazer outras coisas e os teus liderados façam aquilo que agora está sob a sua responsabilidade, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? E isso demanda energia. Isso demanda energia, entendeu? Para quê? Porque não adianta, de novo, não existe se desenvolver como líder sem se melhorar como pessoa, né? E cada vez mais em que o mundo caminha para uma robotização, o humano tem que caminhar para uma humanização. Exato. A gente tem que ficar bom em ser humano. Exato. Então, os líderes que têm pessoas que demandam essa energia, que demandam esse acolhimento, esse cuidado, esse olhar, é a capacidade da liderança ter que lidar com isso. Você foi colocado líder agora, então busque esse caminho do autoconhecimento, de conhecer mais pessoas. Poxa, mas eu também não sei analisar dados, então vá caminhando com os dois pezinhos em cada canoa para você se crescer como líder que precisa ter essas duas habilidades funcionando.
Não é só mais líder como pessoa, porque você também tem que ter uma capacidade analítica, você também tem que saber se posicionar a hora que você tem que se posicionar para direcionar o time, porque também tem muito líder que ele até faz uma boa análise de dados, ele até tem ali algumas ferramentas e técnicas de análise de pessoa, mas ele não consegue se posicionar algo. A hora que ele tem que direcionar o time e falar, olha, cara, não é por aqui, a gente precisa ir para lá, a companhia tem um número que precisa ser perseguido e vamos por aqui, ele não consegue colocar o time num eixo, sabe? E aí é muito do seguinte, né? Terapia e canja de galinha não faz mal a ninguém. É isso. E tá cada vez mais necessário. Já visto o crescimento dos cursos de psicologia, antropologia que você tem em todas as universidades que acontecem. Cara, porque assim, a gente fala, pelo amor de Deus, né, amigo, 2026, né? Se você, terapia é coisa pra maluco. Maluco tá você, Tigrão, peraí, meu, sabe? Acho que se terapeutizar. E outra, né? Mais uma também. Não, eu jogo bola 2 vezes por semana, eu saio com os meus amigos, isso é terapia para mim. Não, isso é terapêutico, mas não é terapia. Exatamente. Né? Então, nós, como seres humanos complexos que somos, a gente precisa de ajuda profissional para o nosso equilíbrio mental, para nossa saúde mental. E, gente, entra ano, sai ano, as estatísticas de RH sempre apontam liderança como disparado o principal motivo das pessoas pedirem demissão. Sim, ainda é. E olha como a gente está costurando os assuntos. Lá no começo do programa, a gente falou que a gente está vivendo um momento no Brasil de menos de 6% de taxa de desemprego, certo? Sim. Isso está chegando em pleno emprego, certo? Isso quer dizer que as pessoas vão ter muito menos medo de pedir demissão. Legal, principalmente os mais jovens, e você fica aí, os mais jovens, não fica nessa não. Não param em lugar nenhum. Não tem compromisso nenhum, os mais jovens. Então as pessoas vão ter cada vez menos medo de pedir demissão e trocar de emprego, principalmente se a liderança, se eu como líder, entendeu? Tô fazendo as pessoas sofrer. Então não adianta. Né? Então esse autoconhecimento, terapia para o líder, né? Se desenvolver como pessoa para entender o quanto ele pode trabalhar positivamente e o quanto ele não pode, ele precisa deixar de trabalhar negativamente para as pessoas, é uma coisa que ele precisa entender urgentemente. Né? Entender os novos cenários, entender como que esse povo jovem, ele se comunica, como que ele aprende, como que ele entende, como ele se motiva e como que você pode incentivá-lo através de uma liderança, como que você consegue, qual é o anseio e o que motiva eles através do desejo. Cara, é isso, eu preciso entender o que motiva essas pessoas para que a partir disso a gente possa trilhar um caminho juntos. E você trouxe uma coisa aqui, Luiz, que é fundamental. Eu estava lendo esses dias que o salário iniciante de um jovem hoje, legal, tem um poder de compra menos da metade do salário inicial de um jovem do início dos anos 2000. Olha isso. Beleza? Outro dado. A busca da base da pirâmide das pessoas, né? E Maslow explica, é casa própria, conforto, legal? Educação. O custo de educação e casa própria, ele aumentou absurdamente. Eu vou tentar até trazer num próximo os números específicos, tá? Aumentou absurdamente nos últimos 15 anos. Isso traz a gente para a seguinte questão. O jovem que começava a trabalhar no final da década de 1990, no início dos anos 2000, e podia ter alguns sonhos de crescimento social e financeiro a partir dos seus primeiros salários, legal? É completamente diferente do jovem que hoje tem esse mesmo salário e ele não consegue mais pagar o aluguel e comer. Ele não consegue mais fazer uma faculdade, legal? E se manter minimamente. Esse jovem está trabalhando em subemprego, tendo um salário mísero, entendeu? E ele perdeu perspectivas de vida. Por isso, mais um motivo que a gente não pode falar, esses jovens não têm compromisso. Compromisso com o quê, cara? Se o nosso mercado de trabalho, principalmente para o jovem com uma menor qualificação profissional, é um mercado que usurpa dele o tempo sem entregar nada de volta, nem perspectivas de crescimento. Então, nossas empresas precisam repensar esse processo.
Legal? Nossos líderes têm que repensar esse processo, porque é completamente diferente. Nós não podemos dizer que o jovem hoje pode ter os mesmos desejos e expectativas que nós tínhamos há 30 anos atrás, quando começamos a trabalhar. É verdade, verdade. A gente trabalhava para ir no cinema, comprar um tênis e uma bombeta. Era Entendeu? isso, e talvez hoje você não consiga fazer essas coisas, como bem você falou aí do dado. E realmente é uma dinâmica de vida muito diferente para eles. Em boa parte estão sendo sustentados por algum cuidador, os seus pais, ou alguém que está sustentando essa fase, Sim, sim. e que ela tem durado mais tempo também. Estão demorando mais tempo para sair de casa, da casa dos pais, e essa casa também está com muito mais pressão financeira do que tinha Sim. antes, né, de conseguir se manter, dar um mínimo de conforto. Não tá simples. E percebe, então a liderança que é forte, ela tem que pensar nisso também. Nossa, o tempo está passando muito rápido. Vou dar um exemplo rapidamente de uma indústria pequena que eu conheci aqui no ABCD, legal, que conversando com os diretores, um casal, eles falaram assim, eu falei para eles, não, beleza, vamos fazer o seguinte, sexta-feira à tarde, umas 2 horas, a gente marca uma call, né, e eu demonstro a proposta aqui para vocês. E falaram, Hugo, a gente não trabalha de sexta-feira. Eu imaginei, os diretores não trabalham de sexta-feira, certo? Falei, beleza, tudo bem, tranquilo. Ela falou, não, é que você não entendeu. Nós aqui na empresa não trabalhamos de sexta-feira. Falei, oi? Olha isso. Aí o dono falou assim, eu era um vendedor, eu era um distribuidor de produto desse nosso produto aqui, né, no mercado. Quando eu falei que ia montar uma indústria, os caras que já tinham montado indústria na minha frente falaram assim, parabéns, você vai trabalhar todo dia até 10 horas da noite, de sábado e domingo. Ele falou assim, se um dia eu tiver que trabalhar dessa forma, eu volto a ser vendedor e distribuidor, sem problema. Não quero ter indústria para isso. Uma indústria pequena, mas basicamente é o seguinte, eles trabalham de segunda a quinta. Olha isso. Vendedores trabalham 3 dias, 4 dias por semana lá para eles. Ele fala assim, Hugo, ajeitando direitinho, o que a gente faz em 5 dias, a gente faz em 4. Tem o nosso gerente de logística e o nosso líder de produção e mais uma ou outra pessoa, que eles vêm sexta-feira de manhã, principalmente quando tem aquela produção que rolou na quinta, mas não deu tempo de pegar na sexta. Mas assim, o dia que sexta-feira à tarde eu bato o olho nas câmeras da empresa e tem gente aqui ainda, eu ligo ou eu mesmo venho aqui e falo, o que aconteceu que vocês não foram pro final de semana de vocês ainda? Olha só. Então, no mercado, quem ainda está debatendo se a gente deve ou não deve acabar com escala 6x1, já tem gente trabalhando na 4x3. É isso. E com resultado. Com resultado. Isso é perspectiva de liderança de forma diferente, entendeu? Muito, muito. Sacou? Caraca. Fala aí, você gostou do aulão? Gostou? Quer mais desse aulão? Então, vamos lá. Comenta aqui, vamos falando com a gente pra gente trazer mais aulões pra você. Exatamente, assim, ó, pra terminar aqui rápido, Luiz, no pique, visto tudo isso que a gente falou aqui hoje, afinal de contas, Luiz Schmidt, o que não fazer em vendas? 2026 não é ano para você treinar, é ano para colocar o skin in the game. Cara, é ano para você acelerar o passo. Então acelera nas contratações das suas consultorias, acelera em falar com a gente pra gente ajudar nesse processo. Acelera em contratar palestra, treinar o seu time, mas faz isso já. Aproveita março, que é um mês mais cheio, e acelera o teu planejamento para você conseguir garantir o último semestre, o primeiro semestre do ano, com um bom resultado. Boa. E você, Hugo? Afinal de contas, em 2026, desse cenário inteiro que a gente falou aqui, o que não fazer em vendas? Eu acho que é o seguinte, né? Tem uma frase que eu adoro que fala que se você acha que já está preparado, então você já está atrasado. Boa. Certo? Então, você trouxe, Luiz, assim, tem que olhar, e eu sugeriria o seguinte, 2 grandes questões. Cuida muito bem da base que te mantém. Boa. Cuida Ótimo, muito bem da base que te mantém. E tenha tempo suficiente para abrir novas frentes de negócio e modelos de negócio, porque o que te fez ganhar dinheiro até agora talvez não seja o que vai te fazer ganhar mais dinheiro e ser mais lucrativo daqui para frente. Então, ter esse misto entre manter muito bem a sua base, mas ampliar negócios para novas perspectivas nos novos tempos. Perfeito, perfeito. É isso, meu amigo, é isso. Você tem um ano desafiador e aqui você encontra conteúdo para te ajudar ao longo desse processo. É isso aí.
Olha só, o que não fazer em vendas, Instagram, o que não fazer em vendas, TikTok, o que não fazer em vendas, certo? Spotify, o que não fazer em vendas, newsletter no LinkedIn, o que não fazer em vendas, você nos encontra em todas elas. Se quiser falar comigo ou com o Luiz nas nossas redes sociais, tem lá o link para falar diretamente com o Luiz e diretamente comigo. E bora, gente, vamos acelerar que tem muita coisa boa para a gente fazer nesse ano. É isso, e semana que vem a gente espera no nosso próximo episódio do Que Não Fazer em Vendas. É isso aí, tamo junto. Valeu, abraço. Valeu, abraço, até lá. Valeu, gente.